A santa paz de Deus. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mais uma vez, meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos aqui nesse dia de sábado, desta manhã, o qual o Senhor tem preparado para cada um de nós, meditarmos na sua santa palavra. Amém. Na luz da palavra. E glórias a Deus. E quero agradecer desde já os irmãos e as irmãs que têm acompanhado esse canal Tudo Se Fez Novo, a qual nasceu do coração de Deus para os nossos corações, amém? E vamos falar aqui, nesse dia, daquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações, amém, irmão? Para o nosso crescimento espiritual, para adquirirmos maturidade espiritual, amém? Para não ficarmos como criancinha ainda, como o apóstolo Paulo dizia lá em 2 Coríntios, como crianças ainda no leite. Não, vós não sois mais crianças para tomar o leitinho, mas sim para comer o alimento sólido. Amém? Então, por isso que nós estamos aqui nessa manhã. E eu gostaria que todos também estivessem acompanhando também. O canal é no YouTube, é Jackson Antônio Alves. Pode entrar lá que ali o Senhor tem colocado muitos ensinamentos para os nossos corações, amém? E nesta manhã nós estamos aqui, damos graças a Deus, né, por nós estarmos aqui dando continuidade nesta obra maravilhosa. Louvado seja o nome santo do Senhor. E eu gostaria que todos estivessem aí com as escrituras abertas já, né, para nós meditarmos naquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, que é a fé diante das nossas diversas a tempestade, ou seja, diante das nossas adversidades, diante dos nossos sofrimentos, das nossas angústias, diante dos nossos problemas dia a dia ao qual nós enfrentamos, né, irmão? Porque o apóstolo Paulo dizia que a cada dia basta o seu mal, e nós temos que estar preparados para os dias maus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, irmão, eu gostaria que todos estivessem ali em Atos capítulo 27, e glórias a Deus, nós estamos falando a qual Paulo é enviado para a Itália, e ali sofre o naufrágio, né? Glórias a Deus, nós dando uma recapitulada aqui, que o apóstolo, então ele agora, Paulo parte para Roma, né? E ali nós podemos ver que ele enfrenta muitos problemas ali, né? E ali ele vence, além dele sofrer por naufrágio, ele vence o naufrágio. Glórias a Deus. E eu quero falar aqui, minha irmã, mais uma vez, a gente fala, né, muitas coisas sobre ali do propósito que Deus tem no meu coração, no seu coração, né, irmão? E assim como na vida do apóstolo Paulo. Então nós lemos aqui, vamos ler aqui um pedacinho aqui, importante aqui no capítulo 27, né? Nós lemos lá, vamos ler. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio da corte imperial, embarcando no navio Adramantino, que estava de partida para costear a Ásia. Fizemos-nos ao ar, indo conosco, né, Aristarco, Macedônio e Tessalônica. E no dia seguinte chegamos a Sidom. E Júlio, tratando Paulo com humildade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Nós falamos muito sobre a humanidade, né? Partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre por serem contrários os ventos, e tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia, achando ali o centurião um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália. Nele nos fez embarcar. Navegando vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldade de fronte a Canido, não sei traduzir, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário. Navegamos sob a proteção de Creta, na altura de Salmona. Costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lacéia. E aqui depois ele enfrenta os perigos, né? Depois vocês podem estar acompanhando. E à medida que o Senhor vem colocando em nossos corações, nós estamos aqui para obedecer a voz do Senhor, né? E ouvir a voz do Senhor.
Então nós falamos dessa viagem do apóstolo Paulo, muito árdua, né? Enfrentando esses perigos, a tempestade. Então agora ele traz para nós os dias de hoje, irmão, as nossas tempestades das nossas vidas. E muitas vezes nós falamos que algumas vezes nós nos lançamos sobre a tempestade, mesmo sabendo que vamos sofrer lá para frente, vamos ter perigo até de morrermos ali, né, de morrer, enfrentar a morte, até perigo de passar por naufrágio, enfrentando a morte. Mas sabendo disso, irmão, assim como aconteceu com o piloto e o centurião e o piloto, que não deram crédito à voz de Deus, né? E qual é o preço? O preço que nós vamos pagar é o preço da nossa desobediência, irmão, por não ouvir a voz de Deus. Amém? E outras vezes nós somos alcançados por tempestade contra a nossa vontade, sem culpa, né? Como Paulo percebeu que a melhor opção seria parar o navio, não prosseguir e aguardar a tempestade passar. Nós paramos aí. Então esses dois fatos são importantes, irmão. Quando nós somos colocados, não com nossas próprias vontades, diante de uma tempestade, pode ter certeza que Deus está trabalhando em nosso favor, irmão. Né? Trabalhando em nosso favor. Deus sabe dos nossos desígnios. E muitas vezes nós nos lançamos na tempestade, criamos essas tempestades nas nossas vidas, né, irmão? Fazemos com que ela venha surgir diante das nossas vidas. Por quê? Por causa da desobediência, de não ouvir a voz de Deus. Mas você pode falar assim, meu irmão, minha irmã, como ouvir a voz de Deus? O que é ouvir a voz de Deus, irmão? Nós sabemos que, aleluia, Deus ele criou o homem, irmão. Ele criou o homem do pó da terra, lá em Gênesis, nós podemos ver. Ele soprou em sua narina o fôlego da vida e o fez alma vivente, irmão. Então, esse sopro que Deus ele deu ao homem, ele soprou o ruach. Ruach, ruach em hebraico significa o sopro de Deus, o hálito de Deus, o vento de Deus. Ou seja, o Espírito de Deus está sobre o homem. Deus soprou o Espírito de Deus sobre Adão e o fez alma vivente, irmão. O Espírito de Deus está sobre o homem. Quando Deus ele criou Adão, perfeito, em santidade, justiça e providência da verdade, irmão. Uma imagem perfeita de Deus, a sua imagem e a sua imagem semelhança. Mas o homem ele perdeu, irmão. A sua imagem foi distorcida por causa de realmente, assim como o centurião, o piloto, não ouvir a voz de Deus, então Adão sofreu as consequências, irmão, do pecado. A sua imagem agora não é mais nítida, não é mais perfeita, não é? É como se tivesse embaçada, manchada, e ele perdeu a semelhança de Deus, a sua imagem e semelhança, porque agora ele não pensa como o Senhor, irmão. Ele não é mais perfeito como o Senhor. Então ele perdeu tudo isso, irmão, né? A sua semelhança, né? Aquela santidade de Deus, né? No interior do homem, o homem perfeito, né? De caráter perfeito, né? Parecido com Deus realmente, né? A imagem de Deus no homem está, mas está distorcida, porque nós somos semelhantes a Deus, a imagem de Deus, mas a semelhança de Deus, o sentimento, as emoções, tudo isso, as características de Deus ao fazer o homem, que é ouvir, falar, pensar. Nós pensamos, mas de forma diferente. Agora falamos coisas na nossa boca que são coisas torpes, que não agradam a Deus. Nós olhamos para as coisas agora não com muitas vezes com bons olhos, mas com maus olhos. Então tudo isso nós perdemos, irmão, por causa do pecado. Mas enfim, irmão, glórias a Deus, nós perdemos tudo isso agora. Por quê, irmão? Porque agora, quando Deus criou o homem, ele soprou o fôlego da alma vivente, soprou o fôlego de vida, o Espírito de Deus está sobre o homem. Perfeito, mas ele perdeu, significa que então o homem foi feito para viver em espírito, irmão. Buscar a Deus em espírito. Então o homem é o único ser, é o único espírito vivo sobre a face da terra, né? É o único espírito vivo sobre a face da terra, é o homem, irmão. Portanto, isso
o torna o homem diferente de todos os outros seres vivos criados sobre a face da terra. Por quê? Porque somente o Espírito de Deus ele habita no homem. Somente o Espírito de Deus pode habitar no homem. Irmão. Ele não pode habitar em outras coisas, irmão. Mas nós que somos a sua imagem e semelhança. Então o homem é um ser espiritual, ainda que esteja nessa matéria, nesse corpo imperfeito, por causa sofrendo as consequências do pecado, mas agora nós temos que viver novamente. O Senhor quer trazer o homem outra vez para viver em espírito com Deus, buscar a Deus. É como Deus ele criasse um homem espírito, alma e corpo. Foi assim, perfeito, mas o homem, então desobedecendo, então ele se tornou alma, corpo e espírito. O espírito é por último. Então hoje nós temos o desejo de satisfazer o desejo da nossa carne. Mas Deus, ele trouxe para o homem essa redenção através de seu Filho Jesus Cristo. O Filho amado, ele trouxe para redimir dos nossos pecados, irmão. Então ainda Deus, pela sua misericórdia, ele já providenciou a redenção do homem através do seu Filho amado, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né? A redenção do homem. Então ele quer fazer com que o homem venha buscar agora a Deus em espírito. Nós temos que crer em Deus em espírito e verdade, irmão. Então o homem é o único ser espiritual, o único ser vivo em espírito sobre a terra, sobre a face da terra, irmão. Certo? Então, mas esse relacionamento que nós temos com Deus, quando Deus ele criou o homem e soprou o fôlego da vida sobre o homem, o Espírito de Deus, o Ruach, Espírito de Deus sobre o homem, ele tornou o homem espiritual. Nós somos, então agora, nós perdemos isso, agora Deus, então ele providencia a redenção e perdão dos nossos pecados através agora da nossa santificação, irmão. Agora o mesmo Espírito Santo de Deus, ele quer recriar o nosso espírito que está morto, como se, quando o homem pecou, como se ele estivesse morto espiritualmente, foi tirado da face do Senhor, o homem foi tirado do paraíso, colocado sobre a terra, destruindo da glória de Deus, ele perdeu sua comunhão, agora ele tem que ser restituído outra vez esta comunhão, irmão. Não sei se os irmãos estão entendendo. Então ele tem que o Espírito de Deus, agora o Espírito Santo recria o Espírito do homem, que uma vez recria o Espírito do homem recriado para viver agora uma vida em santidade e justiça, por meio da verdade, irmão. O Espírito Santo agora ele tem um papel agora dessa redenção. Louvado seja o nome santo do Senhor. O Espírito de Deus agora, o Espírito Santo agora, ele vai redimir o homem, vai santificar o homem, glória, vai fazer a obra de salvação no coração do homem, a transformação pelo poder renovador, regenerador e transformador das nossas vidas agora, irmão. Ou seja, vai recriar aquilo que nós perdemos, o Espírito, recriado pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito do homem, para que o Espírito venha habitar em nossos corações novamente, irmão. Enquanto o homem perdeu o Espírito Santo de Deus. Então por quê? Por causa da desobediência. Quando ele perde o Espírito, seja uma morte espiritual. A morte espiritual, não que o homem esteja morrido fisicamente, ainda o homem ele tem a vida ainda, tem a sua imagem distorcida. A semelhança de Deus o homem perdeu já, com o sentimento, as emoções, o pensamento, ele tem que recriar outra vez, irmão. Pelo Espírito Santo de Deus. Então a morte espiritual é o princípio de uma relação cortada com Deus. Então agora ele tem que recriar esse espírito para que possamos, santificação, para que possamos se aproximar de Deus, para buscar a Deus em espírito e verdade, irmão. Só entramos na presença de Deus em espírito. Então por isso que o homem é o único ser vivente sobre a face da terra, o único espírito vivo sobre a face da terra, a qual porquanto ele é diferente de todas as outras criações sobre a face da terra. Se torna diferente. Então, por isso que nós estamos aqui nesta manhã maravilhosa, irmão, para se aproximarmos de Deus. Então, aí sim, o que é ouvir a voz de Deus? Então, assim, nos tornando
tendo esse espírito recriado no homem, o nosso espírito recriado pelo Espírito Santo de Deus, a qual o Espírito vem habitar em nosso corpo, em nosso templo. Sabia que vós sois que o Espírito de Deus, que o Espírito de Deus habita em vosso corpo, né? Vós sois o templo de Deus e o Espírito Santo de Deus habita no seu corpo, no nosso templo. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Então, nós vamos agora aprender a ser obediente a Deus. Nós vamos aprender a reconhecer as nossas culpas, os nossos pecados, as nossas desobediências e queremos nos tornar diferente agora. Queremos se tornar diferente agora, buscar a presença de Deus. Não mais o velho homem criado no pecado, na justiça, no pecado, né, no pecado, mas o homem novo homem criado para viver em santidade, justiça e verdade. Esse é o primeiro passo ao qual nós vamos aprender a ouvir a voz de Deus. Amém? Ouvir a voz de Deus é isso, irmão. Por não ouvir a voz de Deus, nós praticamos desobediência. Mas por ouvir a voz de Deus, agora nós somos obedientes, irmão. Nós somos obedientes. Obediente, ouvir a voz de Deus é isso, irmão. É buscar a Deus em espírito. Agora a pergunta é essa. Como ouvir a voz de Deus? É buscar agora em um novo homem transformado, a qual pela salvação que vem do alto, nós não somos merecedores, mas a salvação que Deus nos deu pela sua graça, mediante a nossa fé em nosso Salvador Jesus Cristo, não pelas obras, não pelo que somos, porque nós não somos nada, não merecemos nada. Então agora nós vamos ouvir a voz de Deus. De que várias maneiras nós podemos ouvir a voz de Deus agora, irmão? Olhando, a voz de Deus está na tua santa palavra. A voz de Deus está aqui nesta palavra. Nós lemos a palavra de Deus, nós ouvimos a voz de Deus. Quando nós praticamos a palavra de Deus, nós ouvimos a voz de Deus. Por isso que eu quero parar um pouquinho antes de entrar aqui para falar sobre isso, irmão. Muitas vezes nós falamos ouvir a voz de Deus. Agora você vai ouvir a voz de Deus porque você é uma nova criatura. Aleluia, agora você é um servo, você vai ouvir, aprender a ouvir a palavra de Deus agora, você vai ouvir a voz de Deus, é buscar a Deus em oração agora, em espírito e verdade, você vai dobrar o seu joelho e buscar conversar com Deus em espírito e verdade, então você começa a ouvir a voz de Deus pelo Santo Espírito, irmão. Há várias maneiras de ouvir a voz de Deus. Deus fala como na outrora, como ele falou com os profetas, aleluia, falou com Moisés, com Josué, com Abrão, com Isaac, assim como no Novo Testamento, Deus ele fala da mesma forma que Deus falou desde o início da sua criação com o homem, assim ele fala conosco também, ele não muda. Nós podemos ouvir a voz audível de Deus, podemos ouvir o Deus falando em nosso ouvido. Literalmente nós escutarmos a voz de Deus e você fica atônito, fica perplexo de ouvir. Eu já ouvi a voz de Deus, Deus ele fala no seu coração também. Tem mais maneira, através da sua palavra, através da profecia do profeta consagrado, do homem de Deus. Nós temos que crer na profecia verdadeira também. Deus ele usa o profeta para falar conosco, quando é da parte do Senhor, genuinamente, irmão. Deus ele usa outras pessoas, Deus ele usa uma criança, Deus usa um animal para falar conosco. Glória, Deus usa um inseto para falar conosco. Deus ele fala de muitas maneiras, irmão. Deus usa anjos, Deus fala no sonho, irmão. No sonho, na revelação, Deus ele fala conosco. Então tem muitas maneiras de nós ouvirmos a voz de Deus, irmão. Mas primeiro, portanto, é preciso que você venha se consagrar a Deus. É portanto que você venha se entregar a sua vida, a sua vida espiritual para Deus. É importante você se entregar para Deus, é importante você ter essa nova vida recriada pelo Espírito Santo de Deus para que o Espírito venha habitar em você. Esse é o primeiro passo, irmão. Está explicado? Então, o que é ouvir a voz de Deus? Ouvir a voz de Deus é isso, irmão. Apenas em santificação, justiça por meio da verdade. Você tem que dobrar o joelho e buscar a sua presença. Ter essa conexão com Deus, ser conectado com Deus, ligado com Deus, né? Para que você possa receber a resposta de Deus na sua vida, para que você possa ouvir a voz de Deus na sua vida, amém?
Por isso que eu queria entrar nesse detalhe aqui. Somente através assim você pode ouvir a voz de Deus. Porque caso contrário, irmão, se você estiver morto espiritualmente, destruído da glória de Deus, você pode ver muitas outras vozes, irmão, mas as vozes que não lhe convém que você possa venha ouvir, que é a voz do oposto de Deus, do arqui-inimigo de Deus, a voz do diabo soprando em nossos ouvidos, irmão. Por isso que nós então temos que adquirir maturidade espiritual. Por isso que nós temos que entregar a nossa vida para Deus para aprender a ouvir a voz de Deus, não a voz do nosso inimigo, irmão. Amém? Aí você vai ter o discernimento entre o que é de Deus, a voz de Deus, ou a voz do seu inimigo, do adversário. Amém? Então, isso é ouvir a voz de Deus, irmão. E eu quero aqui, louvado seja o nome santo, falar. Então, é por isso mesmo que o piloto, o centurião, durante a viagem dessa indo para Roma, ele desobedecendo, ouvindo a voz de Deus, então ele sofreu, né? Ele sofreu esse naufrágio, né? Ele foi desobediente por não ouvir a voz de Deus e sofreu as consequências, irmão. E o apóstolo Paulo, glórias a Deus, e ele foi sem culpa, glória, lançado diante da tempestade, porque Deus tinha um desígnio para o apóstolo Paulo. Ele tinha ele transformou a história da nossa humanidade, irmão, através do apóstolo Paulo. Então nós lemos aqui, glórias a Deus, louvado seja o nome santo, que observe que, lembra que nós falamos que muitos homens, qual cita Jonas, como também outros, o Senhor, como ele houve uma tempestade lá no mar, quando o Jonas ele fugiu da presença de Deus, irmão, não sendo desobediente a Deus, e Deus então, por causa da sua imprudência, por causa da sua desobediência, Deus então enviou uma tempestade. Aleluia. E eles passaram ali, irmão. Então, aqui nós lemos aqui que depois de muito tempo, tendo tornado a navegação perigosa, versículo 9, e já passado o tempo do dia de jejum, onde estava Paulo. Olha lá, dizendo-lhes, senhores, vejam que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que o que Paulo dizia. Então, aqui dizia, já tinha passado o grande dia de jejum, irmão, ou seja, era o dia da expiação sagrada. Né? A solene é a mais importante ali, como fala o Kippur dos hebreus. E para purificar aqui os povos de todos os seus pecados. Né? E é nesse dia também que o sacerdote, o sumo sacerdote, ele fazia expiação pelos seus próprios pecados, irmão. Por isso que era um dia importante para depois ele apresentar-se diante de Deus para fazer expiação do pecado do povo, irmão. Ele mesmo. Então, o dia da expiação no final era de outubro ao início de setembro. A partir desse tempo, as navegações eram suspensas até a primavera por causa das tempestades. Então, até o início de novembro. Por causa das tempestades, as estruturas dos navios era um pouco sólida. E ali também faltava a bússola, né, irmão? Que nos navios, para que eu pudesse oferecer uma direção, né, segura nas longas noites de tempestade. Além da tempestade, eles pegavam a noite. Imagina a noite no mar com tempestade, irmão. Olha só que provação, olha que sofrimento. Em todas as navegações em aberto paravam até o fim do inverno. E sabemos, irmão, que quando nós estamos muitas vezes na noite representa o quê? A noite representa as trevas, né, irmão? Representa o mal, podemos dizer assim. Nada podemos fazer à noite, né? Quando chega a noite, né, irmão? Então, fica tudo mais difícil, irmão. Então, a noite para nós representa até mesmo um pecado. Nós podemos trazer para o lado espiritual. E quem pode nos direcionar, irmão, no momento do pecado, irmão? Quando nós estamos no pecado ou na angústia, na opressão, nas adversidades, né? Quem pode nos direcionar? Quem é a nossa bússola? A nossa bússola é Jesus, irmão. Por isso que ele dá a direção e controle da nossa vida, irmão. Qual é o caminho a tomar, irmão? Amém? Diante das nossas tempestades. Então, por causa das tempestades, então, os navios não eram muito
fragilizados. Então todas as navegações em aberto paravam até o fim do inverno. Observe que no versículo 10, dizendo: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dando muito prejuízo, não só da carga do navio, mas também na nossa vida. Irmão, observe que nesse versículo o apóstolo Paulo ele faz uma advertência muito importante, irmão. E não era apenas um conselho das suas experiências. Até então, Paulo já tinha navegado muitas vezes pelo mar, né? Pelo menos, muitas vezes, pelo menos 2 vezes já tinha passado por naufrágio. Nós podemos ler lá em 2 Coríntios, capítulo 11, do 25 ao 26, ali o sofrimento do apóstolo Paulo, o que ele passou: frio, nudez, solidão, fome, açoite, prisão e etc. Mas como naufrágio também. Mas Paulo faz essa advertência com probabilidade de uma inspiração sobrenatural e profética, irmão. Ou seja, uma inspiração da visão vindoura, ou seja, uma antecipação de uma visão vindoura, uma revelação de Deus, como descreve versículo 21 e 26. Se nós olharmos aqui nesse mesmo capítulo 21 e 26, ele fala aqui que aparecendo, aqui havendo todos, estando muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio dele, diz: Senhores, na verdade era preciso ter atendido e não partir de Creta para evitar esse dano e perca. Mas agora eu vos conselho, bom ânimo, porque nenhuma vida perderá entre vós, mas somente o navio, porque esta mesma noite um anjo de Deus, quem eu sou, a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareça perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Olha que maravilhoso. Então Deus falou através de um anjo. Olha como Deus ele fala através do homem, irmão. Através de um anjo de revelação. Então, no início ali é a mesma coisa, irmão. Essa advertência, não só pela sua experiência, eu acredito, mas a probabilidade é do que? É de uma antecipação, de uma antecipação de uma visão vindoura, de uma revelação de Deus também. Então, mas o versículo 11 que nós lemos: mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que a Paulo, irmão. Olha só. Observe que a tripulação precisava decidir, né? O comandante precisava decidir, ouvir a orientação de Paulo sobre não prosseguir ou prosseguir, mesmo sabendo que o perigo está à frente, sabendo que poderia até morrer em naufrágio, irmão. Então, veja, como é comentado acima, esse é o preço do quê? Da desobediência a Deus. Glórias a Deus. Então, ou você decide ouvir a voz de Deus, como nós falamos, irmão, na boca de Paulo, ou ouvir a voz humana. Glória, que muitas vezes a voz humana, irmão, vem pela nossa experiência, que muitas vezes até não é a voz do inimigo, mas a voz humana pelo nosso ego, pela nossa inteligência, pela nossa capacidade humana, não é? Então muitas vezes nós o quê? Quebramos a cara, irmão. Somos enganados porque o coração, dentro do coração do homem, ele é enganoso, irmão, de não ouvir a voz de Deus. Então muitas vezes nós queremos ouvir a voz do homem, irmão. E foi o que aconteceu. A voz humana, ou se distanciar de Deus. Ou você ouve a voz de Deus, se aproxima de Deus, ou você ouve a voz humana e se distancia de Deus, irmão. Amém? Ou quer se aproximar de Deus para Ele te guiar? Uma pergunta. Ou quer se aproximar de Deus para Ele te guiar? Ponto de interrogação. Você escolhe. A escolha é sua. Se escolhermos caminhos errados, tortuosos, não é? Vamos o quê? Sofrer as consequências das nossas próprias escolhas, dos nossos próprios pecados. Mas se escolhermos o caminho reto, certo, a direção certa, a voz de Deus, então vamos receber a bênção e alcançarmos o propósito de Deus na sua vida, irmão. Ou você escolhe. Amém? Então, não, eu vou pela minha razão.
Aí eu vou pela minha emoção, pela minha experiência. Aí eu vou escolher, eu vou fazer das minhas próprias maneiras, fazer os meus esforços humanos. Amém? É como Adão lá quando ele pecou, irmão. É como se Adão tivesse pegado sua vida com as suas próprias mãos, irmão. Aleluia, aleluia. E tomando caminho, fazendo da sua própria maneira, irmão. Aí Adão pecou, irmão. Foi destruído da glória de Deus. Ele perdeu a bênção de Deus, irmão. Amém? É isso que acontece, irmão. Então, agora o Adão optou a viver além daquilo que o Senhor estabelecera, do limite que Deus estabelecera para ele. Ó, daqui você não pode passar, daqui você não pode comer de todas as árvores da ciência do bem, todas as árvores do jardim você comerá, mas as árvores da ciência do bem e do mal você não comerás. E colocou ali um anjo com espada fulminante para que ele não tomasse o fruto da vida, irmão, né? Então, ali ele desobedeceu, irmão. Glórias a Deus, e foi destruído da glória de Deus. Então, irmão, a escolha é nossa. O Adão, ele não ouviu a voz de Deus, irmão. Então, a escolha é nossa. Você vai decidir, então, viver não debaixo mais das bênçãos do Senhor, das provisões de Deus. Ele tinha todas as provisões necessárias, Adão, né? Adão vivia com Deus, falava com Deus, ele pensava com Deus, ele não tinha, morria, ele era sobrenatural e assim por diante, irmão. Mas ele perdeu tudo isso, irmão, porque ele queria viver fazendo do seu próprio jeito, da sua própria maneira, irmão. Saiu debaixo da bênção de Deus, do limite que Deus estabelecera. Agora ele viveu além do seu limite. Ele queria viver além das suas provisões. Aí ele fez uma escolha errada, irmão. Então a vontade é minha, a vontade é minha. Eu que decido, eu que escolho. Eu mando, eu posso. Então você está o quê? Descartando o quê? A soberania de Deus, irmão. Né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Então observe que Paulo não descarta. Olha que importante, irmão. Observa que Paulo ele não descarta a responsabilidade humana, não. Mas com a sabedoria de Deus, a obediência de Deus. Ele não descarta a responsabilidade humana, mas a sabedoria de Deus e a obediência de Deus. Ele tem a sua sabedoria e a obediência de Deus. Temos que entender, não devemos descartar a responsabilidade humana, sim. Versículo 11. Mas aqui o versículo 11... Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que o que Paulo dizia. Então, temos que entender que não devemos descartar a responsabilidade humana. Mas aqui implica renunciar, aqui no versículo 11, implica o quê? Renunciar à vontade humana, ao conselho de pessoas que, mesmo tendo experiência em tempestade, mas não tem comunhão com Deus, mas não tem sabedoria. Amém? E nem temem desagradá-lo e desobedecê-lo. Portanto, as forças humanas serão inúteis. Amém? Então aqui nós podemos entender que talvez o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio. O mestre do navio, irmão, ele sabe o que ele está fazendo. Ele tem todas a sua experiência, irmão. Não podemos descartar, assim, a habilidade do mestre do navio. A experiência, talvez, até do centurião, como Paulo ele tinha. Ele passou muitas vezes naufrágio, assim como ele conhecia, assim como o mestre do navio. Não podemos descartar. É importante nós conduzirmos o navio, mas ouvindo a voz de Deus, obedecendo a Deus. Isso que eu quero que vocês entendam, irmão. Entendeu? Implica, aqui sim, em certos momentos, implica o quê? Renunciar à vontade humana, aos conselhos. Agora, eu vou fazer, eu quero, eu sei, eu tenho experiência, eu sou mestre do navio. Quantas viagens já fiz, eu tenho experiência. Então ele bate no peito, irmão, e fala, ele está descartando, ele está e não obedece à voz de Deus, irmão. Então todos esses esforços são inúteis. Se ele estiver navegando o barco, e se Deus não estiver com ele, ele não orar primeiro, não buscar a presença de Deus, com toda a sua experiência, com todas as suas viagens, então, irmão, ele está descartando a obediência de Deus. Né? Ou seja, ele, o mesmo o piloto, ou seja, quem for, esteja fazendo alguma coisa com experiência
e não ter comunhão com Deus, irmão, e não ter nem teme, nem tem comunhão com Deus, não tem a sabedoria de Deus, e não teme nem a desagradá-lo a Deus, ele não teme nem desobedecê-lo a Deus, portanto as forças humanas dele são inúteis. A responsabilidade humana dele seria inútil, irmão. É isso que eu quero que você entenda, como aconteceu aqui, como o comandante, né, entre um paralelo entre o Paulo e o comandante do navio. Há um paralelo. Aleluia. Paulo tinha a mesma experiência, conhecimento, mas uma coisa ele tinha, ele não descartava a palavra de Deus, o caminho do Senhor, a desobediência a Deus, irmão. Ele fazia tudo conectado com Deus, ele fazia todas as coisas, irmão, segundo o querer de Deus, a vontade de Deus, a direção de Deus. Ele orava em tudo que ele for fazer, em tudo que nós fizermos, nós não descartamos a nossa sim, sabedoria, a nossa experiência, a nossa profissão, não podemos descartar nossas forças humanas, a nossa responsabilidade, mas tudo é na direção de Deus, tudo na vontade de Deus, irmão. É isso que eu quero que entenda, meu irmão, minha irmã. Então, há um paralelo entre apóstolo Paulo, obediente a Deus com sua experiência, e o comandante do navio com sua experiência, mas